Eu quero apresentar para vocês um lugar aqui na Suíça, um vilarejo, 2.600 habitantes. É claro que no verão tem muito mais. A gente está no final da estação agora. É um vilarejo belíssimo que se chama Flins, no cantão Grisões. E junto com os outros vilarejos que se chamam Faleira, que nós vamos conhecer depois, e Lax, formam aqui no entorno uma das maiores pistas de ciclismo e mountain bike da Suíça, ao ar espetacular. São 330 quilômetros de pista de mountain bike aqui no entorno, nessa natureza espetacular, imagina! E além disso, são trilhas infinitas. Eu vou ficar uns 3 dias aqui e já vou com o coração partido, voltar para casa com o coração partido, porque eu não vou dar conta de conhecer tudo que essa região oferece. E, assim, a gente tem um desfiladeiro aqui, belíssimo, sobre o Rio Reno. Tem uma trilha fantástica que você pode ir tanto com trem quanto com ônibusinhos, cabriolete, no verão. E é, assim, incrível isso. E olha só, gente, essa natureza aqui. Vista para as montanhas, assim, lindas. Olha aqui essa vista. Lagos fantásticos, numa região muito pouco conhecida e que tem vilarejos paisagísticos e que vocês não podem perder ao longo desse vídeo. A gente vai conhecer muita coisa de uma Suíça que pouca gente conhece. Vem comigo! E olha só as coisas engraçadas que tem aqui. Em todo lugar tem alguma coisa bonitinha. Olha aqui, é para lá que a gente vai. Calma-se! Encontrei essa plaquinha aqui, indicando todas as trilhas que tem na região, o meio de transporte, tudo muito bem organizado, gente, olha. Informação aqui nos mínimos detalhes. Outra coisa, gente, também ontem eu acabei lendo um livrinho de instruções lá onde eu estou hospedada, sobre como reagir se você encontrar animais selvagens, que aqui você pode encontrar, é raro, mas pode encontrar ursos e lobos. E como a pessoa deve se comportar se acontecer esse tipo de situação. E também tem cães de guarda espalhados nas fazendas, nos sítios da Suíça, pela Suíça toda, na realidade. E esses cães, eles podem atacar. Então também tem todas as instruções de como fazer caso se encontre esses cães. E é engraçado, tem até um mapinha com os pontinhos amarelinhos e com a quantidade de cães que tem em cada lugar. Olha que interessante, gente. Muito legal. E as vaquinhas, sobre as vaquinhas também tem umas instruções, né? Se você passar por vaquinhas que estejam com bezerrinhos, tem que ter um comportamento também diferenciado, porque elas costumam ficar agressivas. A gente encontra pelo caminho também muitos esquilos. O país
possui 61 mil quilômetros de curso de água, mais ou menos 1.500 lagos, e isso significa 6% da reserva europeia de água doce. Olha que interessante. Outra plaquinha com outra espécie de animal que tem aqui nessa região. Na realidade, o lago, gente, é super fácil de ser acessado. Já estou vendo ele ali embaixo e é um dos lagos mais bonitos da Suíça. Para quem tem problemas de mobilidade, tem aqui um elevadorzinho, assim tipo um teleféricozinho, que vai até o lago. Olha aqui. Mas no momento ele está fechado para reparação, manutenção, aliás, né? E só vai reabrir em dezembro. Aí olha as cores do lago, gente, surreal. Engraçado, eu estou aqui caminhando e refletindo sobre tudo que aconteceu desde que eu cheguei aqui ontem. Eu vou tossir, gente, eu estou super gripada, desculpa. Eu cheguei, olha que loucura, saí da Basileia, 3h40 de trem, fazendo baldeação, e aí peguei um ônibus da Lincur para Vicoira, né, como português, para vir para cá. E o que aconteceu? Tinha um acidente na estrada. A princípio seria meia hora de ônibus até Flins, mas, cara, nós trocamos 3 vezes de ônibus na cidade, no caminho, porque estava tudo super engarrafado, ninguém passava, estava uma confusão, vocês não têm ideia. Mas acabou sendo até divertido, o motorista parava o ônibus, o pessoal descia, alguns tinham fumar lá fora. Gente, virou até uma festa pelo caminho. Chovendo, o tempo horrível, e eu trouxe o drone, né? Eu falei, cara, eu quero fazer uma filmagem com o meu drone. Eu acho que hoje eu vou conseguir subir o drone. Ai, que bom, há séculos eu não ponho a mão no drone, desde a Islândia. Eu acho que eu fiquei meio traumatizada quando meu drone caiu lá no paredão do vulcão e o Hugo salvou a situação. Obrigada, Hugo. E chovendo, sabe quando tá tudo errado? Eu falei, cara, não é possível, gente. E aí, o que aconteceu? Não, estava sem hospedagem, e a princípio eu tinha pensado em me hospedar no local. Quando eu cheguei, achei um clima assim, horrível, detestei, falei, não vou ficar aqui. Aí saí procurando outro lugar, até que eu encontrei um hotelzinho. Eu não queria ir para o hostel, porque eu estava muito gripada, tossindo muito, super doente. E eu falei, gente, eu não vou ficar no quarto compartilhado, né? Tossindo a noite toda. E desculpa, e atrapalhando as pessoas, né? Aí eu acabei indo para um hotel. Consegui um hotelzinho super legal. Aí hoje de manhã levantei para tomar café. O que eu vi? Peraí que eu tô vendo outra coisa aqui. Olha o que eu tô vendo também. Esse amarelo aqui dessa árvore que tá lindo. Então, gente, como eu ia dizendo, eu vi o quê? O tempo abrindo, aquele sol. Alô, bitte, calma, vocês dizem, danke vielmals. E aí o sol, o dia lindo, falei, gente, que sorte, que legal, tudo está melhorando. E fui tomar café, eu fui a primeira. De repente chegou um cara se vestido com uma roupa de Bayer, né? Alemanha, Bayer, Munique. Aí foi muito engraçado, porque eu estava tomando café, eu olhei assim para ele e ele falou, olha, eu estou com essa roupa aqui porque eu vim fazer um concerto aqui, eu sou músico. Aí eu fiquei assim rindo, né? Aí acabou sentando na minha mesa, a gente ficou conversando. Gente, isso aqui é o lado legal assim, das viagens, né? A quantidade de pessoas que você conhece, a troca, né? Os papos. Gente, eu amo tudo isso. E aí os papos, sabe, ficaram super profundos, meio filosóficos até. E o cara super gente boa, assim, a gente trocou altas ideias. Até que o papo estava ótimo, eu queria até ter continuado lá. Mas não dava, né, gente? Eu tive que falar, olha, Sebastião, a gente troca contato e eu tenho que ir, porque eu tenho que fazer as filmagens, né?
E é isso, gente. O que eu queria dizer para vocês é isso, comentar sobre essas surpresas agradabilíssimas que a gente tem quando a gente está viajando, principalmente viajando só, né? Que você vai conhecendo tanta gente no meio do caminho, interagindo com pessoas assim, todo tipo de gente, né? E isso aí para mim é uma das cerejas do bolo. Estava passando ali agora, passou uma pessoa com um cachorro. O cachorro, eu estou com um gimbal na mão, né? Tem que ter cuidado, porque alguns cachorros se sentem ameaçados. Eles acham que é algum objeto, assim, que alguém que vou atacar, alguma coisa assim. Então, eu já percebi isso. Quando eu estou caminhando com o gimbal, os cachorros olham assim, meio que, tipo, querendo partir para a briga. Aí eu disse a ela, falei, olha, segura ele que ele está assustado. O bichinho ficou assustado. Essa passagem aqui eu tenho que filmar, olha que linda, gente. As folhas todas no chão. Gente, aqui já está assim, super outono. Outra plaquinha aqui, falando do que agora? De outro tipo, espécie de animal. Pouca gente na trilha. Tinha um pessoalzinho ali indo para outra trilha. Tem umas 3 trilhas ali em cima, se dividem. E aqui para o Calma-se, na realidade, tem quase ninguém. Aliás, não tem quase ninguém, não tem ninguém. Estou sozinha aqui. Já estou vendo o lago ali. Muito lindo. Esse lago aqui é considerado a pérola daqui do vilarejo de Flimes. No verão é muito procurado. As pessoas vêm para cá para relaxar. E tem outro nome, também costumam chamar esse lago de Oásis do Meio-Dia, porque é assim um símbolo de tranquilidade. E a água, gente, azul turquesa do lago. Olha a coloração desse lago, é uma coisa assim que não dá nem para acreditar. Eu vou descer ali. Cara, é muito bonito. Vamos lá ver. Gente, nem cheguei no lago ainda. Mal cheguei, não cheguei direito. Já estou assim, extasiada com o que eu estou vendo. Caraca, olha só que lindo. É muito bonito. Que paisagem. Essa Suíça é deslumbrante. Realmente é deslumbrante. Olha só que maravilha esse lago aqui. Muito lindo. Obrigada, universo! A temperatura aqui varia entre os 14 a 24 graus, dependendo da época do ano. E realmente é um oásis de tranquilidade, olha só. Principalmente agora que não tem muita gente. Aliás, a melhor época para viajar é em maio, setembro, outubro, abril, maio, que não tem muita gente. Ui, tô pisando numa areia aqui, meio que areia movediça. Gente, tem um peixinho ali mergulhando, olha. Vocês estão vendo? A água se movimentando? É o peixe. Gente, o pato, olha os patinhos ali, que lindos. Eu vou apelidar esse lago do Lago dos Dois Céus. Estão vendo? O céu refletido na água. Cor da água, o silêncio, os peixinhos.
ali. Peixinho passando. Estão vendo a sombra dos peixinhos passando? Que legal! Muito lindo. Estou encantada com essas cores. Olha, e aqui no verão, né, é areia. As pessoas vêm para cá, tipo uma prainha, sabe? Olha ali o espelho na água. Que fantástico. Paraíso é aqui e agora. Paraíso é aqui e agora, minha gente. Eu peguei aqui outra trilha para voltar. É uma trilha que normalmente tem um elevador, um teleféricozinho para subir ali em cima, mas como eu falei, o teleférico está fechado. Aí isso, eu não consegui ver quase nada. Cheguei ontem aqui e eu tenho que ficar pelo menos uns 3 dias para conseguir visitar tudo que eu quero. Agora tem um detalhe, gente, eu estou com a roupa do corpo, não trouxe nenhuma roupa, só trouxe mais uma calcinha e um par de meia. Não, mas está tudo bem, porque é outono, não estou nem suando muito e eu acho que vai dar para segurar com essa roupa que eu tô. Ai, olha que linda aqui, gente, a cor das folhas, dá uma olhada nisso. Caraca! E esse barulhinho, adoro esse barulhinho caminhando pelas folhas, olha. E aqui a gente vai caminhando e observando o lago. Pena que tem essa grade de proteção, mas tranquilo. A paisagem é linda. Olha só, gente, como está a floresta. As folhas caindo, cobrindo tudo. Olha o tapete que está isso aqui, ó. If I got every word perfectly weighted on a thin piece of paper, would it make any difference? Essa região aqui também é chamada de Surselva, viu, gente? E olha, um hotel aqui no meio do mato, para quem gosta de mais privacidade. Ó.